Oi, para quem escolheu a opção número 1, que é esse deck aqui, com a chave, vamos ver o que vem aí. Eu vou fazer uma leitura mais intuitiva, assim, sem uma pergunta específica, né? Só sobre quais são as energias, né? Ah, esqueci de apresentar o deck. Esse daqui é o Tarô Diário de uma Bruxa. Cada uma das leituras vai ser com o deck correspondente, né? Ao que foi proposto ali no início. Então, nenhuma leitura será com o mesmo deck. Eu vou usar apenas um deck em cada, né? E vamos ver o que vem aqui. Então, para quem escolheu a primeira opção, que o universo... Ó, já caiu. Opa! Já começamos bem o 7 de pentáculos. Então, o que tu andou plantando aí? O que tu andou semeando, né? Tá começando a dar os primeiros frutos ali, já dá para observar, eles não estão bem maduros ainda. Ó, se tu olhar ali, eles ainda não estão bem maduros, mas estão aí, caíram duas aqui. Interessante. Aqui veio um 5 de copas. O 5 de copas fala sobre, e se tu olhar bem ali na primeira carta, que é o 7 de pentáculos, ela tá mexendo ali nas uvas, né? Tem uma taça também servida ali, ela tá aparentemente, né, satisfeita com essa colheita, né, que ela vai ter em breve. E logo depois vem o 5 de pentáculos, que tá ali, ó, a mesa posta, né, as taças, né, se tu observar, ó, tem as taças que estão viradas aqui, né, e tem duas taças que para mim sempre representam o 2 de copas, né. Então aqui pode ser que é alguma coisa, algum plantio que tu fez, pode ter dado meio errado, ou tu pode ter colhido antes, porque eu percebi aqui, né, as que não estavam bem prontas, né, as uvas. E aqui é um quê de arrependimento, né, de chorar sobre leite derramado. Então pode ser que tu tenha apostado as tuas fichas todas, né, em alguma situação que hoje te traz esse arrependimento. Poxa vida, por que eu fiz isso, né? Por que eu tomei essa escolha? Por que eu, ao invés de me planejar, né, que antes dessa carta aqui do 3 de paus, vem um 2 de paus, que é um planejamento, né? Por que ao invés de eu me planejar, eu tomei esse impulso, né? Porque quando a gente fala do 3 de paus, a gente fala sobre impulso, né? Aquele fogo inicial. Então, aqui pode ter acontecido alguma coisa que tu te precipitou, né? Pode ser um emprego aí da tua vida material, tanto profissional quanto amorosa, né? Porque vem aqui o 2 de copas, então tu adapta, né? Como é uma energia mais geral, né? Eu tô fazendo uma leitura geral, então pode abranger várias pessoas, várias situações, várias áreas, etc. Mas aqui é algo que foi mal planejado e acabou trazendo uma frustração, né? Essa carta aqui, se tu for definir numa palavra, é frustração, é alguém que tá frustrado, né? De alguma coisa. Vamos continuar olhando aqui. Olha aqui. No fundo do deck ficou o 4 de copas. E não, certinho mesmo, né? Ficou o 4 de copas que eu tirei aqui. E olha essa lua. A carta da lua tá ali, ó. O gatinho se observando e no reflexo ele se vê como uma pantera, né? Então pode ser que
que ou tu tenha percebido alguém, né, de forma errada, ou tu tenha te percebido, né? E aqui tu vai poder te encaixar, né? Tanto se a gente estiver falando de uma outra pessoa, porque, né, pode ser isso, ou pode ser de ti, né? Pode ser uma ilusão sobre o que tu conseguiria, sobre o que tu, né? Às vezes a gente projeta no outro, né, uma coisa e o outro também projeta na gente e a gente fica alimentando, né, ao invés de dizer de uma vez, fulano, não sou assim não, né, não, esse jeitinho aí que tu tá me vendo tá meio distorcido e tal. E isso acabou gerando frustração, gerando essa sensação de tempo perdido, de ter falhado, né? Enfim, aquela frustração de ter que recomeçar alguma coisa, de não ter dado certo, né? Então aqui tá te trazendo uma reflexão, né, sobre como tu projeta as tuas relações, né? Quando tu vai lá no início e começa a plantar e começa a planejar, né? Porque ou não, né? Porque aqui não houve o planejamento, ou se houve, ele acabou sendo um planejamento curto, né? Ele acabou sendo algo meio afobado. Engraçado, eu enxerguei uma espada no chão. Ali, ó. Mas não é. Pode ser que tu tenha pode ser que tu tenha no calor do momento, né, porque quando a gente fala de pausa a gente tá falando sobre calor, é o fogo, né, então pode ser que no calor do momento tu tenha enxergado uma coisa, né, aqui eu enxerguei uma espada e a espada fala das ideias, da comunicação e tal, então pode ser que tenha acontecido uma comunicação até aqui que tu entendeu uma coisa, mas no fim a pessoa ou, né, a situação em questão quis te dizer outra, né? E tu alimentou aquela ideia ou a outra pessoa e acabou que não era bem aquilo e que tu projetou algo em cima de uma ideia que era distorcida, que não era real, né? Que estava ali refletindo uma coisa, mas no fundo era outra. Ai, ai. Ok. Então vamos ver o que a gente pentáculos no fundo do deck falando sobre novas direções, né? Então vamos ver o que vem aqui. Vamos ver o que mais. O que mais nos conta? Ui, vocês voltam pra cá. E olha só quem. Acabei de falar que ele estava no fundo do deck e ele quis vir, né? E olha ali. Agora o que ele tá fazendo? Ele tem um mapa, né? Tá ali, um pergaminho. Ele tá olhando. Tá olhando para onde ele tá indo. Ele tá jogando. Ele tá jogando uma moeda para cima, né? Como quem tenta a sorte, né? E os pajens, eles são muito reconhecidos por serem jovens, né? E juventude, às vezes, quer dizer também imaturidade, né? Falta de experiência, afobação, né? Como a gente viu aqui no 3 de paus. Então, aqui, o que tá te pedindo e te aconselhando, vou até olhar o fundo do deck agora, é para que tu repense a tua forma. O carro. Olha. E a tola. Então, aqui tá te pedindo para que tu repense, né? A forma de planejar a tua vida, a tua jornada, independente da área que tiver servindo essa mensagem, mas é que tu deixa um pouco de lado, pode ser que tu confie muito na sorte e tudo mais, e tu acabe deixando que o universo faça escolhas por ti, né? Tu acaba não refletindo sobre as tuas escolhas, acaba
colocando mais para a própria sorte. Aqui, se tu olhar essa carta do carro especificamente nesse deck, ela tá perdida, ela não sabe para que lado ir. Então, veio aqui, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? A música do Titãs. E aqui eu acho que tu deveria parar de tocar essa responsabilidade, né, pro universo, parar um pouco de... Olha, ele tá reivindicando alguma coisa. E tu para de deixar o acaso, né, e começa a direcionar melhor a tua vida, a pensar melhor, a planejar melhor o que tu quer fazer, o que tu pretende, o que tu não pretende, o que cabe para ti realmente, né? O que é inegociável, para que tu não fique mais nessa sensação aqui de desgosto, né? De insatisfação, de frustração. Não que a frustração não seja importante, ela é importante, né, pra gente reanalisar o que é suficiente ou não para nós, né? E também para que a gente perceba que às vezes a gente exige demais dos outros, né? A gente projeta demais nos outros e acaba se frustrando porque a pessoa não corresponde àquilo que a gente criou, né? Então, parar um pouco de criar essas ilusões, parar um pouco de alimentar coisas que não existem, né? E daí sim tu vai conseguir prestar atenção, né, no que tá acontecendo, de às vezes perigoso, inclusive, né? Ali o peixinho tá correndo risco de ser comido pelo gato enquanto tá rolando essa cena aqui, né? Para que tu consiga viver trocas, né? Tanto profissionais quanto amorosas, afetivas, etc., mais justas, né? E aqui, depois do 6 de Pentáculos, veio os enamorados, né? O arcano número 6. Então, aqui tá falando sobre as tuas trocas mesmo. E não importa se sejam amorosas, afetivas ou relações de trabalho, acadêmicas, enfim. Aqui é uma questão de parar de projetar nos outros e também parar de tentar agradar os outros que projetam em ti, né? A pessoa foi lá e acha que tu deveria ser de determinada forma e tu, para agradar a pessoa, vai lá e age de determinada forma, mesmo que tu não goste, né? E aqui eu vou dar um exemplo bem raso e bem didático, que é assim, ó. A minha mãe, ela conta que uma vez ela foi recebida por um membro da família, acho que foi um tio dela, e ela comeu polenta, né? Eu acho que ela serviu polenta, ela recebeu e ela serviu polenta. E, e ele disse que, nossa, que delícia, não sei o quê, enfim. E todas as vezes que ele ia visitar ela fazia aquela polenta e tal. Até que lá pelas tantas ela descobriu que ele detesta polenta. Na verdade, ele detestava, né? Porque ele já não está mais por aqui, né? Na 3D com nós. Mas é engraçado que tu percebe que, né? Para agradar uma pessoa, tu falou uma coisa e a pessoa acha que tá te agradando. E na verdade não tem ninguém sendo agradado. Não tem ninguém sendo agradado, né? Tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta. Por exemplo, eu acho que ela nem gostava de cozinhar polenta. Tinha um lance assim, tipo, ela fazia algo que ela não gostava, ele comia algo que ele não gostava, um para agradar o outro e, né, por uma coisa que alguém achou que percebeu, né? Como eu achei aqui que eu vi uma espada e era um galho com uma salamandra em cima. Então, tu vê que às vezes o que a gente percebe no outro pode parecer enganoso, né?
E a gente pode tomar aquilo como uma verdade absoluta e a pessoa comprar aquilo e continuar alimentando, ou o contrário também vale. Então aqui toma cuidado sobre a mensagem que tu passa, né? E sobre também o que tu projeta no outro, o que tu acha que o outro gosta, o que o outro quer e tal, sem perguntar, apenas deduzir, né, na observação. Eu espero que faça sentido aí. E é isso. Um beijo. Até mais.